Fala família Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo. Família, eu vejo que muitos colegas têm dificuldade com a questão dos acionadores do relé, tá? Relé de potência. Esse está aparecendo para você, tá? Observe aí que você tem placas, tá? De micro-ondas, primeiro a gente vai falar de micro-ondas. Você tem placa de micro-ondas com vários relés, tá? Esses relés têm funções diferentes aí, tá? Você tem relé ali do prato, por exemplo, o relé do prato. Você tem aí o relé PTC, você tem um relé do grill, você tem um relé do trafo. Eu vou estar usando uma analogia bem simples aqui, tá? Um esquema bem simplesinho aqui, só para você entender. Na verdade, bem ampliado, tá? O acionamento aqui dos relés, através aqui, por exemplo, do microcontrolador, eu vou estar mostrando passo a passo como que ele ocorre. Por que eu estou fazendo isso? Para você entender, quando você pegar um micro-ondas, que você não consegue fazer esse micro-ondas esquentar. Você já foi lá, testou o transformador de alta, está funcionando normal, você injetou tensão, você injetou corrente ali, se alimentou o tráfego de alta e descobriu que está esquentando normal, fechou a porta, ligou direto, beleza, esquentou. Muito bem. Só que você foi lá, trocou o relé, né? Você foi lá, trocou o relé e não resolveu nada. Eu vou estar mostrando passo a passo como que você vai fazer. Agora, primeiro, você precisa ficar ligado no que eu vou estar explicando aqui, que é a mesma coisa na placa. Tá? Tenho aqui um relé, eu desenhei um relé aqui, tá vendo? Aqui é um relé de potência do trafo, relé do trafo. Eu preciso que você leve em consideração aqui, como princípio e parâmetro, o relé do trafo, que vai servir para o relé do prato, PTC, não importa, relé do grill, do mesmo jeito, o acionamento vai ser feito do mesmo jeito. Tá? Vai ter algumas mudanças aqui, mas se você ficar ligado nas informações, você vai pegar tranquilamente, sem dificuldade. Tá? No momento que você liga o micro-ondas à tomada, tá ligado, ele está lá em repouso. Você não startou ainda, ou seja, você não colocou o tempo, nem ligou o micro-ondas, nem startou. Neste momento, o que acontece? Nesse momento aí, o relé, veja bem, o relé aqui, ó, ele não está sendo alimentado na hora que você liga. Para que esse relé seja alimentado aqui com uma tensão de 12 volts, ele precisa de quê? Ele precisa aqui, nos pinos aqui, ele precisa de 12 volts, mais e menos, correto? Ele precisa de mais e menos para funcionar. Legal. Algumas placas, você pega o teu multímetro, coloca aí na escala de 20 volts, DC, tá? Algumas placas, você vai pegar, por exemplo, um capacitor lá no secundário. Vamos imaginar que você pegou um capacitor no secundário como referência. Isso é para quem já tem um básico aí, tá? Aqui, por exemplo, você pega uma placa dessa aqui, ó. Aí você observa o seguinte, ó. Só para entender. Aqui eu tenho o primário da placa, os capacitores do primário. Isso aqui não serve, tá? O negativo daqui não serve pra gente. Depois do trafinho aqui, ó, do chope, eu tenho capacitores depois aqui, já no secundário. Tenho isso aqui, esse aqui, esse aqui. Esses capacitores do secundário compartilham do mesmo negativo. Legal. O que você vai pegar? O que você vai fazer? Você vai pegar a ponta de prova preta, vai colocar no negativo de qualquer um dos capacitores no secundário. Pode ser nesse, não importa. Perfeito. Vou mostrar na prática, direto na placa. O que eu faço? Lá no secundário, eu pego minha ponta de prova preta, esse é o primeiro passo. Coloco aqui, ó, no negativo. Legal. A ponta de prova, isso com micro-ondas, somente com o display ligado, não está startado ainda. Com a ponta de prova positiva, eu coloco aqui, ó, no positivo do nosso relé. Alguns modelos de placa, na hora que você faz isso, você já vai encontrar uma tensão de 12 volts. Vai aparecer para você no display. No momento é só uma simulação. Vou estar medindo na placa daqui a pouquinho. Vou mostrar para você o pulo do gato disso aqui. E que faz muita gente jogar a placa fora. Legal. Colocou aqui em alguns modelos, já vai haver uma tensão de 12 volts aqui, ó. Vai mostrar para você no teu multímetro. Perfeito. Outras placas não. Outras placas, como essa que eu vou estar mostrando aqui da bancada, não vai encontrar tensão nenhuma aqui, ó. Tá? Nem negativo, nem positivo. Você não vai encontrar tensão aqui. O que precisa fazer? Você vai startar. Para você tirar a dúvida, você precisa startar. Se você starta o micro-ondas e você não encontra uma tensão aqui de 12 volts, você tem problema nessa linha aqui, ó. Tá certo? Não tá chegando 12 volts. Primeiro tem que chegar aqui, ó, positivo de um lado, tá? Para começar. Se você startou a placa, o micro-ondas não esquenta. Presta atenção no passo a passo. Você já trocou o relé, não resolveu. O micro-ondas continua sem esquentar. Funciona tudo, conta tempo, faz tudo. Gira prato, acende lâmpada, mas não esquenta. O que você faz? Starta o micro-ondas. Coloca um tempo, liga ele
e vem aqui, ó. Não encontrou, imagina, você não encontrou 12 volts aqui de um lado, tá? Tanto faz, se você colocar aqui ou aqui, vai aparecer para você 12 volts. Por quê? Porque aqui é uma bobina, ó. Dentro do relé aqui é uma bobina. Então, se você colocar aqui ou aqui, vai apresentar a mesma tensão para você. Por quê? Essa bobina ela tem contato físico de um lado para o outro, início e o fim. Perfeito. Mas colocou aqui, não encontrou, o que você vai fazer? Você vai procurar, você pode ter trilha rompida nessa linha aqui, ó. Você pode ter trilha rompida, ou em alguns modelos, eles trabalham com outro transistor aqui, ó. Tá certo? Que pode ter defeito. Não são todos. As fontes lineares, por exemplo, você vai pegar com tensão direta. Geralmente nelas é realmente trilha rompida. A chaveada, alguns modelos, você vai pegar que ela tem um transistor aqui, ó. Tá certo? Esse transistor pode ter problema. Ou o transistor aqui, tá? Ou o resistor. Tá? Imagina isso aqui, ó. Do jeito que eu fiz para vocês aqui, ó. Olha aqui. Ó, aqui vem um pulso direto aqui, ó. Tá vendo? Tá? É a base que controla, veja bem, é a base, tá? Que comanda o transistor. Tá certo? A base, tá aqui a base. Tá explicando aqui a base, coletor e emissor para vocês. Então é ela que comanda. Vamos imaginar que nessa linha aqui você tem um transistor. Tá vendo? Na base do transistor, antes de sair o sinal do microcontrolador, o que vai acontecer? Você passa por um resistor. É regra, Giovanni? Não é regra. Mas a maioria das placas de micro-ondas, lavadora, até mesmo refrigeradores, você vai encontrar nessa configuração. Tá certo? Você vai encontrar um resistor de base. Por que não é regra? Porque você vai pegar alguns microcontroladores que é interno, tá? É interno. Esse resistor de base é interno. Ele já sai daqui já rebaixado. Por que isso? Porque se você medir aqui, por exemplo, se tratando de um transistor NPN, tá? Com base positiva, aqui você já tem 5 volts. Se você medir para cá, ó, usando aqui o negativo, aqui no capacitor, no negativo do capacitor. Ponto de prova negativa aqui, ó. Tá? A gente vai fazer no real lá. Aí você vai ver que aqui você passa a ter uma tensão aproximadamente de 600 até 800 milivolts. Nessa média aí, tá certo? Perfeitamente. Então, você precisa verificar aqui também, tá? Se essa placa que você está pegando, é por isso que eu preciso que você aprenda, não por modelo. Porque se você aprender por modelo de placa, o que vai acontecer? Você vai ficar refém dessa, você vai ficar, na verdade, restrito a um modelo. Você precisa entender isso aqui no geral. Então, perfeito. Mas no geral não é para cá, tá? O defeito. Então, vamos imaginar outra situação. Vamos imaginar que você foi lá, colocou, tem uns 12 volts. Ah, Giovanni, eu medi aqui, tem uns 12 volts. Perfeito. Se tem uns 12 volts aqui já presente, usando aqui como referência, ó, negativo do capacitor no secundário, já tem uns 12 volts. O que falta eu olhar agora? Falta eu verificar, seguir essa linha aqui, ó. Eu preciso seguir essa linha. Tá vendo? Seguir essa linha aqui. Quem é que vai, quando a corrente, veja bem o que acontece. A corrente ela faz isso aqui, ó, ela vai circular pela bobina. Concorda? A corrente vem aqui, ó, passa aqui, aqui tem a bobina, ó, como se fosse um enrolamento, é um enrolamento, tá? Aqui está aberto, você vê que o relé está aberto. Por enquanto o relé não está funcionando. Beleza, vem a bobina aqui, está vindo positivo, passa pela bobina, tá? A corrente vai circular e vem para aqui, ó. Observa aqui no transistor, ó, a corrente parou aqui, ó. Por que ela parou aqui? Porque nesse momento o transistor ele ainda não acionou, né, a base, tá? Não chegou o pulso ainda. Se chegasse um pulso aqui, ele iria comandar o transistor, fazendo com que essa corrente comece a circular de coletor para emissor, tá? Ó, de coletor para emissor. Como se fosse aqui uma chave, ele vai conduzir, tá? Vai conduzir aqui, ó, a corrente vai circular de lá para cá e chega aqui no negativo, tá vendo? Ó, chega no negativo aqui embaixo, tá? No meu terra, que é compartilhado no secundário todo. Chegando aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai funcionar a bobina. Essa bobina funcionando, ela vai acionar o mecanismo aqui, ó, que também não tem contato físico, tá? Não tem contato físico, se você observar. Ele é um mecanismo. Na hora que você coloca 12 volts aqui na bobina, ela vai movimentar o mecanismo e fechar a lâmina aqui. Perfeito. Então, já vai alimentar o trafo. Eu estou dando o trafo como exemplo, mas pode ser aí o motor do prato, pode ser o grill e etc. Perfeito. Quando o transistor, veja bem, quando esse transistor ele polariza aqui, o que vai acontecer? A corrente começa a circular de coletor para emissor, tá? Como se fosse aqui uma chave, só que não é física, é uma chave eletrônica. Então, na hora que a corrente passa, faz isso aqui, ó, tem uma outra informação que eu não vou colocar aqui agora, senão vai atrapalhar um pouquinho o entendimento de quem está começando.
Então, essa corrente ela é dividida aqui, ó, entre coletor, ela sai aqui de coletor para emissor, mas a parte dela vem para cá para a base. Isso é um outro assunto que não vai dar para agora. Só para explicar um pouquinho, já que a gente está falando aqui da corrente, a corrente vai circular nesse sentido, tá? Passa pela bobina, vem aqui, coletor, emissor. Beleza. Ah, Giovanni, e esse diodo? O que esse diodo está fazendo aqui? Bom, esse diodo, na verdade, que ele é para proteger, tá? Ele é para proteger aqui. Aqui você passa, no momento que você desliga, você está contando o tempo aqui, ó. O microcontrolador, ele está fazendo a contagem do tempo. Você foi lá, startou o micro-ondas, beleza. O que vai acontecer aqui? Aqui, na hora que ele corta, acontece com os indutores também, o que vai acontecer? Vai haver uma corrente reversa aqui, ó. Tá? Essa corrente reversa, ela pode danificar o nosso transistor, tá certo? Então, por isso que existe esse diodo aqui. O pessoal chama de força contra-eletromotriz, tá certo? Mas aqui é uma outra explicação mais profunda, mas só para a gente entender que serve para proteger. Vamos pensar na informação bem básica. Ele serve para proteger. Por isso que você não deve testar o diodo diretamente, tá? Nunca teste o relé diretamente aqui. Você tira o relé e testa fora, beleza. Não está aquecendo o micro-ondas. Pega o teu, olha aqui, ó, pega a ponta de prova, continua com ela aqui, no secundário, e vem aqui, ó, com o micro-ondas ligado, tá? O micro-ondas está ligado, perfeito. O micro-ondas está contando o tempo. Pega aqui, ó, em 20 volts, coloca teu multímetro na escala de 20 volts, DC, porque eu sei que não ultrapassa, tá? Ó, 20 volts, coloca na escala de 20, legal. E você vem aqui, ó, você vem aqui no pino. Primeiro você tem que descobrir isso aqui, ó. Isso aqui é muito simples para você descobrir. Eu vou estar mostrando como você vai medir o transistor, como você vai estar descobrindo a trilha. Tem um macete que a gente usa para medir na placa, tá? Dá sempre certo, mas o ideal, se você tiver dúvida, é tirar. Aconteceu comigo, de pegar várias situações aqui que esse resistor estava ruim. Esse resistor é de quanto, Giovanni? De 2 a 3K, tá? De 2 a 3K aqui, ó. Tá certo? Então, você vai pegar a referência e trocar. Eu já peguei situação assim, não uma vez, tá? Mais de uma vez já peguei situação que o problema de o relé não estar acionando era exatamente esse resistor. Legal, 5 volts até aqui. Mediu aqui, não tem. Ah, não chegou? Então, esse resistor está aberto. Resistor aberto, você precisa trocar ele. Troca ele e corre para o abraço. Ah, Giovanni, eu troquei o resistor. Passou os 5 aqui, ó, do pulso, né? Pulso positivo, passou aqui. Aqui eu tenho realmente chegando 600 mV, porém o meu transistor não funcionou ainda. Legal, você vai ter que trocar ele, tá? Mede ele na placa primeiro, mas no geral, com isso aqui você resolve, tá? Esse é o caminho, tá certo? Esse é o caminho tanto dos relés do prato, relé do grill e o relé do trafo. É desse jeito aqui. Ah, só para complementar, ó. O microcontrolador aqui, já que está funcionando lá o relé, o tempo no display, é sinal que o micro está sendo alimentado normalmente. Mas eu sempre falo o seguinte, ó, o micro ele pode falhar. O micro pode falhar. De que forma? O micro está funcionando, o display está meio com conflito, verifica a tensão que alimenta o micro. Para que o micro funcione normalmente, ele precisa ser alimentado com a tensão correta, tá? Geralmente ele vai ter positivo aqui e negativo. Tá certo? Se essa tensão que vem aqui, saindo do regulador, essa tensão é regulada, tá? Diferente das fontes lineares que os 12 volts, diferente dos 12 volts, não necessita ser regulado, porque esse relé trabalha com uma margem bem diferente, por exemplo. Ele é 12 volts, mas ele trabalha de 10 até 13. De 10 até 13, a bobina trabalha normalmente, beleza. Mas o micro não, o micro tem que ser 5 volts, tá? Regulado. Legal. Então, primeiro medir, tá ok. Você fez tudinho aqui. Se você tem 5 aqui, se você tem 600 mV aqui não está funcionando, troca esse transistor aqui. Agora a gente vai verificar ele. Como que você vai para medir? Para medir ele, tá? Primeira coisa, para medir ele você vai colocar o teu multímetro na escala de semicondutores. Deixa eu mudar aqui para a gente só... Aqui. Beleza, tá aí o símbolo, tá? O símbolo do nosso diodo. Aí você vai fazer o quê? Presta atenção aqui agora, porque a gente vai para a placa, então isso aqui vai ser importante na placa. Ó. Eu tenho aqui, ó, base, coletor e emissor. Depois a gente vai falar do PNP, tá? Do PNP, porque nessa placa tem também, mas geralmente você vai encontrar mais NPN, ou seja, com base positiva. Ó, com a ponta negativa, o que você vai fazer? Ó? É um truque isso aqui, muito legal essa dica, tá? Isso quando o transistor está na placa. Coloca aqui na base, ó. Ponta negativa na base, tá? Ponta negativa na base. Se você não soubesse, se você não souber, porque ele mostra, ele tem uma setinha que mostra, começa aqui, ó, se ele é NPN, tá? Ou se ele é PNP.
Nesse caso aqui ele é um NPN, mas a seta está aqui, dá para entender isso, né? A seta ela está saindo, ela está saindo do transistor para fora. Então a gente sabe que é um NPN. Beleza, mas não existe só essa característica. Então, em algumas placas não tem essa seta. E agora? Pega aqui, ó, ponta negativa para descobrir se ele é um NPN. Pega a ponta negativa, coloca aqui, ó. Coloca na base. A outra ponta você vai colocar aqui, ó. Tá no coletor. Se você faz isso na placa, aparece para você uma leitura acima de 1 volt, o que vai acontecer? Esse transistor não é NPN, tá? Ele não é NPN. Aí você joga aqui novamente, aparece para você uma leitura acima de 1 volt, tá? Não é NPN, tá? Ele é um PNP. Então o que você vai fazer agora, já que você sabe que ele é um NPN, você vai medir ele corretamente. Você pega a ponta positiva, coloca na base, vem no coletor, tem que apresentar o que, Giovanni? De 600 a 700 milivolt, menos que 1 volt, tá certo? Essa média aí, tá? Aí não leva em consideração, por exemplo, se eu medir de base, eu sei que agora é NPN, porque me apresentou aí de 600 até 700 e pouquinho milivolt. Coloquei no emissor a mesma coisa, tá? Tensão, elas são idênticas. E se teu multímetro não estiver bem aferido, calibrado, você não vai ver a diferença de tensão aqui entre coletor e emissor. Tá? Tem uma diferença entre coletor e emissor, tá certo? Mas na dúvida, você vai colocar aqui, apresentou para você 680 milivolts. Colocou aqui 680. E você não sabe quem é coletor ou emissor. Você vai lá, pega o código aqui, datasheet, não tem outro, tem que ter o datasheet, tá certo? Então isso aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai para a placa, para a prática. Vamos praticar um pouquinho, viu? Aqui eu já estou com a placa, tá bom? Eu estou com a placa aqui no suporte. O que eu preciso fazer? Presta atenção, você que está aprendendo. Isso aqui é para quem está aprendendo. Ó, eu preciso primeiro identificar um dos relés para poder trabalhar em cima do relé. Eu sei que eu quero trabalhar em cima do relé do trafo. Tá vendo aqui, ó? Relé do trafo, legal. Na placa agora, na prática, eu preciso descobrir cadê ele, cadê o relé. Então é muito simples você fazer isso. A primeira coisa é você verificando o seguinte, ó. Presta atenção na placa na frente, ó. Eu sei que esse aqui é o relé, ó, o relé do trafo. Tá aqui, ó. Beleza. Descobri o relé do trafo, eu tenho que ir embaixo dele agora para ver a pinagem que é alimentada. Então, se você observar aqui, eu vou trazer mais um pouquinho. Se você observar, está exatamente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aquele diodo que nós falamos? Tá aqui o diodo. Esse diodo aqui, ó, tá? Para evitar aí a reversão de corrente, tá aqui ele, ó, tá? Esse diodo é esse diodo aqui, ó. Só para a gente se localizar aqui para poder trabalhar com mais tranquilidade. Mas esse transistor é o transistor que faz chaveamento, tá? Dos 12 volts aqui, ó, positivamente. Ele é NPN, beleza? A gente vai medir ele, tá? Só que antes eu quero que você siga a trilha comigo para você observar aquilo que eu estava falando. Eu vou seguir a trilha, tá? Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá aqui o coletor, tá vendo? Coletor, seguindo o coletor, ele vai direto no meu relé. Beleza. Só que aqui, ele já tá muito próximo aqui, ó, do pino do relé, tá vendo aqui, ó? Ele tá bem próximo, você não precisou daquilo tudo ali de trilha, seguir trilha. Então, ele já tá aqui, ó. Tá certo? Então, isso aqui é quem? Isso aqui é coletor. Coletor tá aqui, ó. E qual é a base, Giovanni? Vou mostrar para você daqui a pouquinho, descobrir como é que você faz para saber quem é a base, tá? Aí você vê aqui, ó, a base está aqui, ó. Ó. A base dele vem aqui. Se eu seguir a base, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o nosso resistor. Já é uma técnica para você, uma dica aí, ó. Para mim encontrar a base de um transistor, tá? Se tratando desse tipo aqui, tá? Desse tipo de transistor. Existem vários aí, tá? Tá certo? Vários tipos. Então a gente vai tratar desse aqui. Então presta atenção aí, ó. Primeiro, a base, no geral, não é regra, mas no geral você vai encontrar na base um resistor. Então vou seguindo aqui, ó. Vou seguindo aqui, vai passar por baixo desse diodo, vem aqui. Onde é que dá aqui, ó? Tá vendo? Nesse resistor aqui de 3K. E como é que eu sei, mano? Coloca teu multímetro na escala de BIP, no buzzer, tá? Deixa eu colocar aqui o multímetro na escala do buzzer para a gente acompanhar. Fica tranquilo, isso aqui é uma aula. Pronto, coloquei o multímetro na escala do buzzer e vou fazer o que para não errar? Eu vou pegar aqui, ó, eu sei que aqui é a base, tá vendo? Estou na base aqui. Então, mais uma vez, base, coletor e emissor, tá?
Pego, coloco aqui, ó. Sempre você dá uma estanhada com o teu ferro de solda, porque esse aqui vem, ele recebe um acabamento, quando eles terminam, o fabricante dá um acabamento de verniz aqui, então ele fica impermeável. Você não consegue colocar a ponta de provas e você achar que não está dando contato, que a trilha é rompida. Você tem que encaixar bem a ponta aqui e vir aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui, ó, um contato direto via trilha aqui, ó, no meu resistor. Perfeito. Mas se eu fizer isso aqui depois do resistor, não vai dar nada. Por quê? Esse resistor, ele é alto, ele tem uma resistência muito alta, não vai bipar. A partir daqui ele não vai bipar. E para mim encontrar a trilha lá na controladora, tá? Eu sei que a trilha é essa. Eu venho aqui, ó, desse lado, presta atenção. Tem gente que fala, você fala muito, presta atenção. Sim. Vem, coloca lá, mantém lá. E para descobrir de onde o pulso está saindo do microcontrolador, vem aqui, ó, com o micro-ondas desligado. Tá aqui, ó. Ó, a trilha tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Essa é a trilha. Então, eu encontrei a trilha e com isso eu sei que não tem trilha rompida. Tá certo? Não tem trilha rompida. Agora, o que a gente vai fazer? Vou energizar a placa para a gente poder fazer aquele primeiro teste. Isso aqui é muito importante para quem está começando. Ó, energizei a placa. Vou só voltar um pouquinho. Ó, já com a placa energizada, o que eu vou fazer? Colocar um multímetro menor aqui para a gente poder trabalhar com um multímetro menor. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Essa placa, para liberar a tensão de 12 volts, precisa ligar. O que eu vou fazer? Vou ligar a placa. Ó, liguei a placa. Beleza, liguei a placa. Agora eu vou verificar se essa tensão existe. Antes de eu passar a medir lá o transistor, preciso ver se a tensão existe aqui, ó. Ponta de prova preta aqui no negativo do capacitor no secundário e a outra aqui, ó. Me apresentou 12 volts, tá vendo lá embaixo? Tá? 12 volts, exatamente o que eu preciso. Então, se o micro-ondas não esquenta, você já não tem problema nessa tensão de 12. Agora, o que eu preciso fazer? Seguir a trilha. Vocês viram que eu segui a trilha, tá? O micro-ondas começou a funcionar. Agora, eu pego essa ponta de prova e vou aqui. Eu identifiquei que a trilha, ela tá aqui, ó, tá? O sinal tá vindo aqui do microcontrolador, 5 volts, e tá vindo exatamente aqui. Toma cuidado pra você não pegar choque, tá? Evita tocar nessa parte preta da placa. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tem AC. Eu venho aqui e verifico se tem 5 volts. Olha lá. 4.8 é 5 volts, tá? 5 volts. E depois, veja bem, depois do resistor, tem que ter em torno de 600 e pouco, 700, tá aí, ó. Ó, 751 milivolts. Perfeito. Isso significa que o microcontrolador está mandando o pulso corretamente, já que se trata de um transistor NPN, ele é um sinal positivo. Legal, passando por um resistor. Top. Então, não tem um problema em trilha, não tem um problema no resistor. Tá? Se eu tivesse problema aqui, seria em quem? Seria no transistor. Tá? Então, não tem um problema em trilha e nada. E agora, para medir aqui, Giovanni, na prática, o que eu faço? Vou desligar a placa, tá? Desligar a placa. Já mostrei para vocês o macete, que é o macete de descobrir quem é a base. Então, para medir qualquer transistor, você vai precisar levar em consideração como parâmetro quem? A base. Vou colocar aqui na escala de diodo, semicondutor, tá aqui, ó. Escala de diodo, tá certo? Eu já mostrei para vocês que para descobrir a base, tá? Não é regra, mas é um geral, quase que no geral você vai ver assim, ó. Para descobrir a base, você vai seguir aqui, ó, ambas as trilhas, tá? A base vai ser aqui, tá? No geral é aqui, tá certo? Você vai seguindo, você vai encontrar um transistor, beleza? Um resistor, perdão. Você saiu do transistor aqui, então eu sei que é a base. Vamos imaginar que eu não saiba se esse... Veja bem, aquilo que eu ensinei lá no início. Se esse transistor é NPN ou PNP. Vou colocar a ponta de prova, começar com ela aqui, onde eu sei que tem o resistor, sei que é a base. Coloco aqui, ó, ponta de prova. Com a outra ponta de prova, eu venho aqui no coletor, tá certo? E o que eu descubro aqui? Ó, ele apresentou mais de 1 volt, ó, 2 pontos alguma coisa. Então, eu já sei que essa base, ela é uma base positiva, ou seja, ele é NPN e não PNP, tá? Por quê? Eu estou com a ponta negativa na base dele e ele não me mostra tensão de barreira, tá? Olha aí, ó, que seria de 600 até 700 e pouquinho, nesse caso aqui. Tá? Eu vou mudar, vou colocar aqui no emissor. Ó, apresentou
acima de 1 volt? Não é. Então, eu sei que esse transistor, ele não é PNP, ele é NPN, ele é base positiva. E agora? Eu vou colocar da forma correta. Vou colocar o positivo aqui na base e vou colocar aqui. Vai ter que apresentar em torno, tá? Em torno de 700 e pouco, acima de 600. Ó, tá vendo? 712. Aí vou colocar no emissor. Também, ó, 707, tá? 707 no emissor e 712, ele é bem difícil o vídeo medir aqui. Ó, 706 agora, tá? Tem que segurar um pouquinho porque tem uma diferença de coletor para emissor, tá? Já que você tá aqui com o negativo com o positivo na base. Aí 706 cravado. Eu venho aqui, ó, 707. Ó, 707. Tá? O emissor está com uma tensão maior do que o coletor. Mas não pode levar em consideração, se você tiver dúvida, você precisa procurar o datasheet. Beleza. Então, tá bom esse transistor? Sim, ele tá bom. E por que ele aparece uma tensão maior que 1 volt, 2 volts nesse caso? Porque ele está na placa. Ele está na placa e vai dar esse conflito. Mas eu estou explicando para vocês como que eu testo ele na placa. Agora eu vou em busca de um NPN, de um PNP com base negativa. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. O que você vai fazer aqui? Ó? Você vai fazer o seguinte, ponta de prova. Eu vou colocar a positiva de propósito nele para vocês verem como vai aparecer mais de 1 volt. Cadê a base dele? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? A base eu sei que está aqui a base, tá certo? Não porque na base dele você tem um resistor, porque a gente já tem o costume aqui. Coloquei aqui. Opa, não vai dar para ver ali, ó. Tá. Perfeito. Eu sei que a base aqui, ó. A base dele é essa aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Se aparecer acima de 1 volt, eu sei que ele não é um NPN. Ó. Por quê? Porque eu estou colocando de propósito positivo na base. Tá? Não é um NPN. Agora eu vou passar aqui, ó, pro emissor. Ó, mesma coisa, acima de 1 volt. O que eu faço? Base negativa é o quê? É um PNP. Então tá aqui, ó. Agora vai dar certo. Ele vai ter que dar abaixo de 1 volt. Ó, 0,739 milivolts. Cravado. O que eu vou fazer agora? Vou passar, vou manter a base. Eu vou manter a mão aqui, o ponto de prova negativo aqui. Tá difícil aqui, viu? Agora eu vou manter aqui, ó. Vou colocar aqui base com emissor. Tá vendo? 739, ó, 0,739 milivolt, né? 709 milivolt. Agora volta aqui para o nosso coletor. A mesma coisa. Você não deve levar em consideração aquela questão de diferença de tensão de base para coletor, de base para emissor. O bom é você ter o datasheet para ter certeza. Mas tá aí, ó, testado. E se eu fizesse esse teste aqui, ó, para exceção, com ele fora, tá? Em um PNP, vai fazer a inversão aqui. Ponto de prova agora na base, ponto de prova positiva e ponto de prova negativa aqui no coletor. O que aconteceu? Apareceu mais de 2 volts. Se ele tivesse fora, não apresentar nada. E não pode apresentar nada para você. Isso indicaria que ele está bom. Tá? Nesse caso, eu mantenho a ponta de prova vermelha na base, tá? Desse transistor que é um PNP. Tá? Aqui, ó, no coletor, que ele apresentou, ele não tem que apresentar nada. Apresentou mais de 2 volts aí, porque ele está na placa. Simplesmente por isso. Se ele tivesse fora, eu não teria que apresentar nada. Vou para o emissor. Também não teria que apresentar nada. Tá certo? Forma de você identificar se tem ou não defeito. Família, basicamente essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Vídeo com esse tipo de explicação vai demorar realmente. Tá? Não é rápido. Mas eu acredito que você deu para entender aí como funciona a questão do acionamento. A gente vai ter outros vídeos relacionados aí explicando um pouco mais detalhado, tá? O acionamento dos relés, tá certo? Um abraço, família, Deus abençoe e vamos avante.